Olá pessoal, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas no seu dia, trazendo uma palavra aqui hoje. E a palavra ali nos esboços bíblicos caiu o que, Cris? A superioridade do ministério da nova aliança. A diferença entre a antiga e a nova aliança e a superioridade do mediador da nova aliança. Tem um trechinho aqui que eu vou ler. A nova aliança supera em tudo a antiga aliança. O mediador da nova aliança é superior. O sangue da nova aliança é superior. A esperança da nova aliança é superior. E as promessas da nova aliança são superiores. Pois será de maior glória o ministério do Espírito. A lei condena, a graça absolve. A lei culpa, a graça perdoa. A lei pune, a graça justifica. A lei mata, a graça dá vida. A lei odeia, a graça ama. A lei não salva ninguém, a graça salva todos os homens. Olha que bonito, né? Amém. Aqui hoje na Bíblia caiu, né? Salmo 18. Né? O Salmo 18, na outra Bíblia aí hebraica é o Salmo 19, tá? Ao mestre de cantos, Salmo de Davi, testemunho dos céus e da lei. Aí vou ler um trechinho aqui que é tão bonito, ó. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor ao Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Tá vendo, gente, que bonito que esse trechinho desse salmo aqui? Ele está falando, ele está com a gente, a glória dele está conosco. Nós temos simplesmente que fortalecer a nossa fé. Tá? Você quer falar, Jay? Sim. Esse salmo é importante, que fala da glória, do poder de Deus, né? Dos céus. E a gente vê que, apesar de a situação do mundo, do Brasil estar assim, de todos os lugares estar aparentemente sem esperança, né? Muitos estão sem esperança de muitas coisas, né? É um momento de muita tribulação para muitas pessoas, muito sofrimento, muitas percas, né? E a gente vê que às vezes tem pessoas que se desesperam, perdem a esperança, mas apesar dos rumores, das más notícias, né? Tem Deus no céu ainda que está com o controle de todas as coisas, né? Apesar de estar acontecendo coisas ruins, tudo isso está sendo permitido por Deus. Sempre há um propósito de Deus em cada acontecimento na terra, sempre há um propósito de Deus em todos os acontecimentos que acontecem no mundo, né? As pessoas só têm autoridade, só têm poder porque assim Deus permite que elas tenham, e elas agem má pelo seu caráter, pelo seu comportamento, mas haverá um momento em que Deus vai intervir, vai interferir nisso, porque a gente vê que Deus, as pessoas podem de alguma forma perturbar as outras que estão na terra, pode fazer mal para umas para as outras, reinos para reinos, mas ninguém consegue atingir a Deus, porque Deus ele não está no nosso ambiente, não está conosco aqui de forma física. Ele tem um trono onde ninguém pode se achegar a esse trono, ninguém da terra pode ir contra Deus ou chegar até o trono de Deus e afrontá-lo, ninguém pode alcançar a Deus, a não ser que ele permita que a pessoa chegue até ele. Então nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas, apesar de muitas notícias ruins que a gente vê aí, que é muito divulgado, muitas coisas ruins, causa assim um pouco de temor, mas nós temos que confiar em Deus, porque Deus ele é o supremo poder, não tem ninguém que possa contra ele, e as suas leis são corretas, e Deus jamais permitirá que o mal vença o bem, jamais o mal vai se sobressair sobre o bem. O mal ele permanece por um período de tempo, mas depois a glória de Deus, a justiça de Deus aparece. Deus permite as coisas acontecerem, irmãos, às vezes, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes a gente fica pensando, mas por que está acontecendo tal coisa? Por que ainda Deus não atuou? Porque Deus não gosta de coisas fáceis, Deus gosta de deixar as coisas bem difíceis para depois Ele agir. Né? A gente vê lá, a gente pode tirar, por exemplo, das 10 pragas do Egito, né? Que Ele não falou lá para o faraó, solta o meu povo para eles virem me adorar no deserto, libera o meu povo, libera eles. Precisou Deus mandar 10 pragas para aquele homem poder deixar ele, mas a Bíblia diz que quando Deus falava para ele, o próprio Deus endurecia o coração do faraó, não era que o faraó queria ficar impedindo,
próprio Deus endurecia para ele não permitir, para que o povo visse a glória de Deus, né? Para que o povo visse que Deus estava no controle. Deus dava uma ordem, ele endurecia o coração do faraó para não obedecer, Deus mostrava a glória dele ali, fazendo aqueles sinais, e depois ele mandava outra praga, falava, deixa o povo ir, ou vai acontecer isso. Ele depois endurecia de novo o coração de faraó, e faraó resistia, e ele vinha com aquela praga e assolava aquele povo. E observa que só assolava o povo que era do Egito, mas o povo de Deus não acontecia nada. As pragas não atingiam o povo de Deus. Então a gente vê que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem as limitações. Nada fugiu do controle de Deus. Ainda o sol continua fazendo o mesmo trajeto, não mudou. O mar continua nos seus limites, ainda não mudou. As coisas continuam do mesmo jeito que Deus criou. O homem tem interferido em algumas situações, mas até onde Deus tem permitido também. Então a gente vê que esse Covid, esse momento difícil que está passando aí, é algo que Deus está permitindo acontecer, mas até quando Ele quiser acontecer. E não vai ser prejudicado ninguém que confia nele, né? A gente tem que confiar em Deus, depositar nossa confiança em Deus, como o salmista sempre coloca aqui. Nunca nos exaltar pelos nossos talentos, mas sim dar glória a Deus em tudo que nós vamos fazer, sempre engrandecer a Ele, porque Ele tem o controle de tudo. E tudo que acontece está no controle, está sob a visão de Deus. Deus não está com os olhos fechados, nem com a mão encolhida para que não possa nos ajudar. Ele está com as mãos estendidas e os olhos bem abertos a todo acontecimento da terra. E cada consequência, cada atitude humana, haverá uma consequência. É que nem fala aqui no ministério daqui da lei, que fala da lei e da graça. A lei, quando Deus deu a lei para aquele povo, o povo estava obstinado, né? A Bíblia fala que estava tudo obstinado, tudo maldoso, tudo mal. As inclinações do coração do homem eram para o mal. Então Deus, para evitar que acontecesse aquelas coisas ruins, para que as pessoas não matassem, não cometessem adultério e tal, ele colocou os mandamentos lá. Ele deu 10 mandamentos para as pessoas, para que elas evitassem de cooperar, de fazer aquilo ali, como fosse uma lei. Só que o que acontece? Essa lei revelou o pecado, e depois de ser revelado o pecado, havia uma punição para esse pecado, havia uma morte se não obedecesse essa lei. Havia uma morte para quem descumprisse a lei. Então as pessoas morriam por causa que conheceram uma lei que Deus tinha dado a eles. Então a lei não estava salvando, estava piorando, porque as pessoas, em vez de obedecer a lei para não cometer o erro, elas cometiam um erro e tinham que morrer por causa desse erro. Então as pessoas tinham que ser punidas por causa da lei, desobediência da lei. Então Deus vai fazer uma nova aliança, que fala ali. Aí vai enviar Jesus, seu Filho, para fazer uma nova aliança, através da nossa obediência ao sacrifício de Jesus, para ele se entregar na cruz por nós, por nossos pecados. Não é que ele aboliu a lei, ele veio cumprir toda essa lei, porque ele não matava, não roubava, não se prostituía, não cometia nada disso. Ele veio nos ensinar ao amor, para que nós não viéssemos a fazer as coisas ruins, porque a Bíblia vai dizer que o amor, se você amar uma pessoa, se você amar ela, você não vai roubar ela, você não vai matar ela, você não vai trair ela, você não vai mentir para ela, porque você ama ela. Então Jesus nos mostrou isso no sacrifício dele, o amor dele. O amor, ele encobre, ele evita de você pecar. Então Deus sempre ensina assim, ó: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Se você amar o seu próximo, você já não peca contra ele, você não vai errar contra ele. Então Jesus veio mostrar isso, que a gente devemos amar, resumir os mandamentos em os dois primeiros. Se você ama alguém, você não mata, você não rouba, você não faz aquilo, não faz nenhuma maldade para ela. Então esse é o cumprimento da lei. Se você amar as pessoas, você não vai fazer mal para elas. Se você não faz mal para ela, você está cumprindo o mandamento, você está amando aquela pessoa. Não é que você tem que abraçar, beijar, não é isso. É você não fazer o mal, você amar, ajudar o que você puder fazer. Assim como Jesus fez, clarear a mente da pessoa, ajudar o que você puder fazer fisicamente, materialmente, o que você puder fazer para ajudar no seu limite, você faça. Isso vai ser uma forma de você demonstrar o seu amor e dar conselhos que venham ajudar eles a aproximar de Deus, a não desobedecer a Deus. Então Jesus veio fazer esse sacrifício, ele, no ministério dele, ensinou tudo isso para nós. Quando foram apedrejar aquela mulher por causa do ato de adultério, que a lei dizia que aquele que cometesse adultério tinha que ser apedrejado, aqueles homens chegou para Jesus e falou assim: aí Jesus, aí ela foi pegando o ato de adultério, agora nós temos que apedrejar segundo a lei de Moisés, segundo a lei que Deus deu para Moisés, então nós temos que apedrejar. Aí Jesus falou assim: ó, quem não tiver nenhum pecado, então atire uma primeira pedra nela. O que Deus está mostrando aí? Que o amor, ele vai além disso. Ele mostrou o amor dele por aquela vida, por aquela alma, absorvendo ela. E se nós também amarmos, nós também não devemos matar, devemos dar uma oportunidade. É o que Deus está dando para nós, todo dia, uma oportunidade. A gente peca e a gente não morre por isso ainda. A gente tem uma oportunidade por causa de Jesus, porque Ele intercede por nós. Mas é que nem aquela tal história: agora que veio Jesus, não posso continuar pecando, que ele todos os meus pecados vai ser... Não é isso, irmãos.
Se você conheceu a Jesus, você não vai mais pecar, você vai querer parar de pecar. Você vai querer ser como ele foi, correto, certo, sem pecar, sem errar. Você vai ter fraquezas, continua com fraquezas, mas Deus vai te ajudar no momento da sua fraqueza, mas você tem que se esforçar para não errar. Porque a graça ela é o favor imerecido de Deus para nós. Mas se eu quiser continuar pecando conscientemente e querendo esse mal, então eu não estou longe da graça, eu estou sobre a lei ainda. Eu sou sobre a lei porque eu não quero a graça, eu quero a lei. Eu quero ficar pecando, eu quero ficar errando. Então nós temos a opção de aceitar Jesus, acreditar nele, mudar as atitudes, fazer o bem, ainda que você receba o mal por isso, mas faça o bem. E você será abençoado por Deus. Amém. Né? Quer falar? Não, eu vou falar só que Deus cumpre as promessas dele para conosco, né? Ele construiu o mundo para nós vivermos. E todo dia o sol nasce, o sol se põe no mesmo tempo, vem a lua, tem as estrelas, os firmamentos, tá lá, o vento, o ar. A natureza, quando ela se destrói, ela se refaz, ela se reconstrói. Se vem a queimada, ela rebrota. Então, se tem o mar, que nem o Jair estava falando, que a água está sempre no mesmo limite, só sai daquele limite se Deus deixar e permitir, né? Os rios estão aí, as águas estão tendo as suas nascentes e não para, é um milagre da vida todos os dias, por nós, para nós podermos viver. Então, nós temos que ter essa visão de que Deus, a promessa de amor dele por nós é através das coisas mais belas e essenciais que nós temos na nossa vida. E nós temos que enxergar esse lado, e nós temos que agradecer todos os dias e saber que ele está por todos nós no momento do nosso desespero, de alguma coisa a mais que aconteça no mundo. Ele está sempre cuidando, sempre nos encaminhando e sempre estendendo suas mãos para nós. Então vamos crer, meus irmãos, porque Deus é conosco, né? Siga aquilo que ele está falando aqui na Bíblia e tudo na sua vida vai ser muito mais fácil e mais feliz do que era antes de você ter essa companhia tão maravilhosa que é a companhia da Bíblia, de Deus, as palavras dele, todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Era isso. Então tá, um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quer falar a mesma coisa? Não? E que vocês fiquem na paz do Senhor. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até mais. Obrigada. Até amanhã.